Paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero falar aqui a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vemos na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus diz assim, Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Como nós vemos na palavra de Deus, Jesus nos alerta dizendo, vigiais, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que há de vir o vosso Senhor. A pergunta que se faz é esta: vigilância é para hoje ou é para amanhã? É para hoje, nós sabemos que a vigilância é para hoje. Então, quando Jesus disse, vigiais, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Nós vemos na palavra de Deus que essa questão de vigilância é para hoje. Assim como está escrito também a questão de vigiai porque o diabo está ao vosso derredor, é para hoje. Vigiai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é para hoje. Vigiai porque nós não sabemos os dias que nós vamos partir desta vida. Então a vigilância sobre a morte também é para hoje. Mas Cristo está falando aqui, não está falando a respeito do diabo, não está falando a respeito do espírito estar pronto e a carne está fraca, e não está falando sobre a morte. Jesus está falando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aqui, vigiais, pois, porque não sabeis a que hora que há de vir o vosso Senhor. O versículo 44 diz assim, porque isto estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Então, quando nós vemos na palavra de Deus, Jesus ele vem a hora que não pensei. Por isso que nós temos que estar em vigilância. Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus ele diz, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Nós sabemos aqui que Jesus tem as suas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, na sua natureza humana, Jesus diz que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, nem os anjos e nem o Filho, unicamente o Pai. Na sua natureza divina, nós sabemos que ele é Deus, e como Deus, ele sabe de tudo. Mas a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não deixou data marcada para que ninguém soubesse. E nós vemos que Jesus ele nos alertou, Mateus capítulo 24, versículo 11 diz assim, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Os falsos profetas estão aí surgindo, já surgiu, e está surgindo muitos falsos profetas, pregando e anunciando, marcando data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como já aconteceu no ano 1914, Charles Taze Russell, falso profeta das Testemunhas de Jeová, marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não se cumpriu, ok? Charles Taze Russell ele não desistiu, continuou marcando data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nenhuma das suas datas se cumpriu. Então se torna falso profeta. E no Antigo Testamento, todos os falsos profetas que profetizassem em nome do nosso Senhor Jesus e não se cumprissem, esse profeta seria morto, ok? Então, não para por aí. A Bíblia é bem clara que Jesus falou, haverá falsos profetas. Esses falsos profetas nós vemos que também fala a respeito da vinda de Cristo e também fala do fim do mundo, assim como Mandiná. Mandiná no ano 2000 marcou data para o fim do mundo no ano 2000. E o que acontece? No ano 2000 chegou e não se cumpriu. Por quê? Porque se torna falso profeta. No ano 2012, 2013, também o calendário Maia, também Nostradamus marcou também data para a vinda do fim do mundo. Mas também não se cumpriu, se torna falso profeta. Um tal de Romildo, agora em 2020, Romildo marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, também não se cumpriu. É porque está escrito na palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 35, diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Jesus falou através desta palavra está se cumprindo. Então Jesus falou que haveria falsos profetas, e os falsos profetas estão aí, marcando data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, falsos profetas distorcendo a palavra de Deus, negando a Cristo como o único e suficiente Salvador, negando a existência do céu, a existência do inferno, negando que o pecado não existe, negando sobre o arrebatamento da igreja, que Jesus vem buscar a sua igreja, negando. Então está aí
Os falsos profetas estão pregando e anunciando, mas é outro evangelho. Paulo disse lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim: se eu mesmo ou um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho, além que ter posto aqui, que seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Então, que não aceite outro evangelho que está fora da palavra de Deus. Então, quando Jesus nos mostra que esses são os sinais dos últimos tempos, então, quais são os sinais dos últimos tempos? Mateus capítulo 24, versículo 3 diante, Jesus falou, haveria falsos cristos, falsos profetas, haveria guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, terremoto, tsunami. Então, tudo isso que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus. Agora que nós cremos na questão da volta do nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, a questão é vigilância. Vigilância é para hoje, não é para amanhã. Então nós cremos no arrebatamento da igreja a qualquer momento. O arrebatamento da igreja não depende de nenhum sinal, porque nós sabemos que estamos vivendo o princípio das dores. E o princípio das dores é guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino. Jesus termina dizendo em Mateus capítulo 24, versículo 8, tudo isso que está acontecendo é o princípio das dores. Mas arrebatamento não depende de nenhum sinal. Por quê? Porque é a questão da vigilância. E vigilância é para hoje, não é para amanhã. Então nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e diante, Jesus disse assim, que nos últimos dias aparecerão escarnecedores, segundo a sua própria consciência, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre. Então nós vemos na palavra de Deus esses escarnecedores, falando a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Cadê Jesus que prometeu que ia voltar e até agora não voltou? Então já temos muitos escarnecedores, escarnecendo da Bíblia, escarnecendo de Jesus, zombando de Cristo, muitos escarnecedores, escarnecendo, dizendo, cadê a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? E não se cumpriu, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. Quando nós vemos o cumprimento da palavra de Deus, o que está acontecendo no mundo é para que a gente possa olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele vai voltar. Então, quando nós vemos que Jesus ele pode voltar a qualquer momento, é porque na questão da vigilância. E a vigilância é para hoje. Então nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu com alarindo, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor onde? Nos ares. Arrebatamento é o encontro do Senhor nos ares. Nós vemos que a igreja irá para o céu. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, Jesus prometeu que ele vai levar a igreja para o céu. Depois nós cremos que a segunda fase, quando Jesus vier para aqui, para esta terra, ele vem para julgar as nações e salvação de Israel. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, que haverá uma separação entre bode e ovelha. Então ali é o julgamento das nações e salvação de Israel, Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. E depois nós vemos que nessa segunda fase, quando Jesus vier, Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, que ele vem e todos os olhos o verá. Nessa vinda aí, que ele vem aqui nesta terra para julgar as nações. Então, aí será depois da grande tribulação. Agora, arrebatamento é para hoje, não é para amanhã. Então, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Então, para vocês que estão afastados do Evangelho, se volte enquanto é tempo. Você que ainda não aceitou, aceite Cristo enquanto é tempo, porque nós vemos o que está acontecendo. É escândalo. Escândalo nas igrejas, escândalo na política, escândalo na sociedade, na família. Então, tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, desperta tu que dorme. Tem muitas pessoas que estão dormindo espiritual, pensando que Jesus não vai voltar, mas nós estamos dizendo que ele vai voltar. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.